Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas ao canal Bonute Perfumaria. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, tá? Gente, hoje, na verdade, a intenção era fazer outro vídeo, tá? Um vídeo, na verdade, trazendo a resenha de um perfume. Mas hoje, conversando com amigos, a gente estava falando sobre perfumes, né? E eu sempre escuto, né? Pra quem não sabe, eu já tive uma loja, né? Onde vendia perfumes, uma perfumaria. E lá o foco eram os contratipos, tá? Para que as pessoas pudessem ter ao alcance um lugar onde ela pudesse conhecer perfumes similares, né? Enfim, similares a perfumes importados caros, né? E tivessem acesso, né, a esses produtos com um valor mais acessível, né? Obviamente, optei por marcas que eu usava, enfim, né? Não vou me alongar aqui. E várias vezes, tá? Quando você trabalha um tempo com perfumes, com perfumaria, principalmente quando você trabalha com contratipos, você escuta muito algumas pessoas falarem: eu nunca usei perfume inspirado, eu nunca usei perfume contratipo. E, na verdade, se você, como eu, usa perfume há muitos anos, seja de qual marca for, sim, nós já usamos, mesmo sem saber, pelo menos um perfume inspirado até hoje, tá? Por quê? Gente, há muitos anos atrás, até o 1990, mais ou menos 1990, gente, tá um frio danado aqui. Eu não pude ter perfumes, a não ser que utilizasse de alguma amiga, que alguma amiga emprestasse, tá? A situação naquela época era difícil, né? Até para comprar o que na época era, né, um pouco mais acessível, que seria Boticário. A nossa situação financeira da minha família nunca foi muito legal, então não tinha como, né? Muitos irmãos, uma família grande, né? O básico do básico do básico, tá? Quando foi em 1991, eu fui morar fora do Brasil, então a primeira coisa que eu fiz com o meu pagamento, com o meu salário, foi comprar 5 perfumes de uma vez, um para cada dia da semana, tá? Enfim, e foi daí que eu comecei, porque eu sempre quis ter perfume, então eu tinha muita vontade de ter perfume, sempre gostei muito de perfume, e na primeira oportunidade, óbvio, né, já comecei. Eu nunca fui muito ligada em marca, grife, pra vocês terem uma ideia, eu já usei tanto perfume, mas tanto perfume que tem perfumes que eu usei que eu não lembro o nome, não lembro de qual marca era. Era assim, eu borrifava, gostava, levava, tá? Aí, gente, os anos foram passando lá fora e a gente usava, obviamente, perfumes importados. Usei muito CK1, usei muito o Eternity, usei muito o 212 de Carolina Herrera, enfim, a gente vivia comprando perfume importado. Só que daí chega uma época, mesmo lá fora, que daí, começa a vir os filhos e tudo. E daí as prioridades vão mudando, então a gente corta, né, algumas coisas. Mas eu não podia cortar os perfumes. Isso eu nunca cortei. Então, aí começou a aparecer lá perfumes de Natura e Boticário. Brasileiros levavam pra lá, tá? E foi aí que eu comecei a comprar, mesmo porque a gente começa a sentir um pouco de falta do Brasil, então tudo que é do Brasil a gente quer. A música, né? Então naquela época se consumia muitos CDs, então a gente comprava CD de música brasileira, eu cheguei a assinar a Globo Internacional lá, né? Enfim, para assistir os programas aqui do Brasil, né? A gente consumia muita coisa que ia daqui, né, lá para fora. Então começaram a levar alguns perfumes de Natura e Boticário e foi daí que eu comecei a comprar, tá? Aí o que acontece? Eu usei muito o CK1, já mencionei, muito.
muito, 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 comprava direto. Eu não sei, né, como que é o CK1 hoje em dia. Ele não é um perfume caro, tá? Assim, se tratando de um perfume importado, ele não é um perfume caro, né? Não sei como ele vem hoje, mas antigamente ele vinha na caixa, bonitinho, tudo. Só que ele não vinha com o borrifador já acoplado nele. Ele vinha com uma tampinha normal, né, bem lacrada. Aí você abria essa tampinha, o borrifador vinha junto na caixa, e daí você acoplava, rosqueava o borrifador, tá? Hoje em dia eu não sei. Mas enfim. Aí o que aconteceu? A gente parou de comprar o CK1, né? Um tempo, ainda tinha um pouquinho. Aí eu lembro que um dos meus irmãos tinha o Insensatez masculino, né? Eu não sei se existe feminino, mas... E eu não sei se ele enjoou do perfume ou o que foi. E numa das visitas que ele fez em casa, ele levou esse perfume e falou: ai, gente, vocês querem pra vocês? Porque, E deu. E nisso, um dia eu fui borrifar esse Insensatez e falei: gente, ele lembra outro perfume. E eu tava com o CK1 guardado no fundo do armário. Eu lembro que tinha um restinho assim ainda. Eu falei: ele parece com esse perfume. Então, só que eu achava o Insensatez um pouquinho, porque assim, pra mim o CK1 sempre foi muito, eu considerei ele sempre compartilhável. Eu nunca achei que ele puxava nem pro lado masculino, nem pro lado feminino. Era fresquinho, do jeito que eu gostava, né? E eu achava o Insensatez só um pouquinho mais, com um pezinho no masculino, mas eles eram muito, muito parecidos, né? E... foi aí que falei: nossa, parece. Mas naquela época nem me liguei. E eu cheguei a usar também, nós ganhamos o primeiro frasco, que foi do CKB, ou CKB, como a maioria fala aqui no Brasil, que era o frasquinho preto, né? Usei ele, eu gostava mais do CK1, mas usava também os KB, o CKB. Até que um dia eu fui numa loja de produtos brasileiros e achei o Florata In Blue. Sim, na época ele era Florata In Blue, hoje é Florata Blue, né? Era outro frasco, outra coisa. E eu comprei, borrifei lá, eles tinham o demonstrador, o tester, gostei, falei, levei um frasco pra mim, uma caixinha, e comecei a usar o perfume. E um belo dia, né, fui fazer comparação, mas foi sem querer, né, porque eu falei: eu já senti esse perfume em algum lugar. Ele era parecido com o CKB, ou CKB. Tinha suas diferenças, sim, tá, gente? Mas muito, muito parecido. Um lembrava muito o outro. Anos depois, né, eu continuei usando o Florata In Blue, e anos depois ele foi mudando, foi reformulando, e a gente vai percebendo ao longo do tempo que a fragrância em si já não é mais a mesma ali dos anos, né, 90 e poucos, 2000, não é mais o mesmo, tá, gente? Mudou bastante. Enfim. Ou seja, naquela época, né, depois você vai, né, puxando na memória, a gente já vê que desde aquela época, né, a gente já usava, né, perfumes inspirados mesmo sem saber, né. Aí eu vou citar para vocês, né, o Quasar masculino, tanto masculino quanto feminino tradicional, os primeiros que foram lançados. Eu usei mais o masculino do que o feminino, inclusive, tá, gente? Nossa, eu amava aquele perfume. Ao longo dos anos também foram mexendo na fragrância e realmente o perfume já não é mais o mesmo de lá de trás. Tanto é, gente, que o Quasar, na verdade, o primeiro, ele foi lançado em 1990, se eu não me engano. Eu fui comprar o primeiro frasco em 2000... Não, o primeiro frasco, o meu primeiro filho nasceu em 97... Então, o primeiro frasco foi em 93, 94, tá? Porque não fazia tanto tempo que tinha lançado. E o primeiro frasco que eu comprei foi do Quasar masculino. Gostava demais daquele perfume. Mudou também? Mudou bastante, tá? Depois que foi enfraquecendo, digamos assim, foi parando de comprar, tá? Tempos e tempos depois... eu conheci rapidamente um perfume chamado Cool Water, de Davidoff. E ele me lembrava demais o Quasar, tá? Mas eu não me atentava para detalhes. Ele me lembrava demais o Quasar.
Mas nunca fui atrás de, né? Mas enfim, e nunca me interessei em comprar mesmo perfume. Eu senti, né, na casa de outras pessoas, né? A gente tinha muitos amigos, então você visita um, visita outro, e uma dessas pessoas tinha esse perfume, né? Então fica o negócio, experimenta esse daqui e tal, enfim. Algumas vezes borrifei esse perfume. E os anos foram passando, e daí eu comecei a ter mais curiosidade e ler mais sobre os perfumes, né? Aí o que eu acabei descobrindo? Que o Quasar, ele na verdade foi lançado depois do Cool Water de Davidoff. Então, aí eu deduzi depois, esse perfume só pode ter sido inspirado no Cool Water. Gente, passou anos e anos e anos e não faz muito tempo, um amigo meu, Julinho de novo, que a gente fez bastante troca de amostras e decantes, e ele, numa dessas trocas, né, e, obviamente, né, a gente tem o costume de sempre manda alguma coisinha a mais, um presentinho, então ele me presenteou com um contratipo de Johanna Kameala, inclusive, contratipo do Green Irish Tweed da Creed. Quando eu borrifei aquele perfume, eu tive que mandar mensagem pro Julinho. Gente, esse perfume me lembra demais o Quasar. Aí foi que Julinho me falou, o pessoal fala, dizem que o Cool Water é inspirado no Green Irish Tweed, e o Quasar é inspirado no Cool Water de Davidoff. Então, gente, o que nós temos? Aí eu fui, pesquisei. Green Irish Tweed da Creed foi lançado em 1985. A casa Creed, na verdade, quando começou em 1700 e bolinha, trabalhava no ramo de confecção, alfaiataria, na verdade. Eles atendiam a nata da sociedade, né? Se eu não me engano, alguns dos Creed lá atrás começou com essa coisa de perfume, mas parecia que vendia assim, porta a porta, né? E começou a crescer, e até os dias de hoje a Creed atende um público mais exclusivo, mais específico, né? E numa entrevista que eu li com um dos Creeds da família, ele mencionou que 97% dos perfumes, né, utilizam matéria-prima natural, tá? Ou seja, Creed lançou o Green Irish Tweed em 1985. Quais foram os perfumistas que assinaram o Green Irish Tweed? Olivier Creed, da própria Creed, e Pierre Bourdon, 1985. Em 1988 foi lançado o Cool Water de Davidoff. Quem assina o Cool Water? Pierre Bourdon, o co-criador do Green Irish Tweed, tá? Davidoff, na verdade, era de, assim, tem uma história todinha por trás, né, do nome da família, né, a atividade principal deles lá atrás não tinha nada a ver com perfumaria, era tabacaria, enfim, tá? Eu não vou me alongar na história das marcas em si, mas olha só que interessante, coincidência ou não, o co-criador do Green Irish Tweed, que é o Pierre Bourdon, assinou o Cool Water de Davidoff em 1988, tá? O Quasar tradicional, o primeirão, masculino, né? Ele foi lançado em 1990. Foi assinado por um perfumista chamado Paulo César Fonseca. Eu nunca ouvi falar. Aliás, eu nunca tinha escutado falar do Pierre Bourdon também, tá? Enfim, né? Conheço outros nomes da perfumaria, já ouvi falar bastante, já vi muita criação de outros perfumistas, mas dele eu não me recordo, tá? Essa talvez são as primeiras. Gente, aqui, eu vou deixar passando na tela o frasco do Green Irish Tweed para vocês, lançado em 1985, tá? Este daqui. Agora, o Cool Water de Davidoff, em 1988, que é este frasco aqui, tá?
Em 1990 foi lançado o Quasar, o primeiro Quasar masculino. Eu fucei a internet e não achei uma foto legal do frasco, dos frascos que nós tivemos antes de começar as mudanças de frasco do Quasar, tá? Mudou frasco e mudou perfume, que já não é mais o mesmo. Eu encontrei esta foto aqui, tá? Nós tivemos este frasco aqui, tá? Este frasco que vocês estão vendo na tela foi o que nós tivemos, tá? Depois tivemos os mais novos, né? Alguns dos mais novos. Os mais modernos não, já não comprava mais, mas esse foi o frasco do Quasar que nós usamos bastante, tá? Nessa época aqui, deste frasco aqui, ele ainda era outro perfume, tá bom? Ou seja, eu tô dando um exemplo aqui para vocês, tá? Na perfumaria, ao longo do tempo, aí eu pude perceber que a gente encontra muitos perfumes inspirados em perfumaria design. A gente encontra muito da perfumaria design inspirados em perfumaria de nicho e por aí vai, tá, gente? Então, assim, por que vocês veem muito aqui no canal Contratipo? Quando eu voltei pro Brasil em 2009, eu cheguei a comprar importado, tá? Mas naquela época eu não sabia que aqui existia muita falsificação, tá? Eu não sabia. Então, um dos primeiros, não foi um dos primeiros, foi assim, foi a última vez que eu comprei, era um falsificado. Depois porque a gente paga um valor alto por uma coisa que não é, né? Não vale. Então eu meio que desanimei. Então aí voltei para perfumaria nacional. E, sempre usei Avon lá fora também. Voltei para Avon, aí era Boticário, Natura, enfim, né? Voltei para meus biografia da vida, essas coisas, né? E depois eu fui descobrindo que existiam contratipos. Naquela época não é o que tem hoje. O pessoal vendia ali na porta, não tinha especificação nenhuma atrás da caixinha, isso quando tinha caixinha, né? E eu cheguei a comprar alguns, né? Inclusive, eu lembro que lá atrás eu comprei um que era né? Diziam que era bem parecido com o Eternity feminino. Realmente, ele tinha aquele cheiro, né? Mas não tinha evolução, não tinha nada, era um perfume linear, mas tinha aquela, né? Lembrava bastante o Eternity, né? Mas, assim, era só uma forma de você ter aquele cheirinho, mas ele não durava na pele como o Eternity, enfim. Ao longo dos anos, de lá pra cá, gente, eu fui, porque como eu optava por comprar contratipo, fui descobrindo, né, que existiam outras marcas, que a gente tinha aqui no Brasil opções, não, a gata, gente, opções, né, com uma qualidade mais elevada, e assim foi indo. Então, assim, foi várias vezes dando com os burros na água, né, que a gente vai acertando, né. Então, por isso que eu falo muito de contratipo, né? Porque eu encontrei, né? Eu consegui encontrar, pelo menos assim, para o meu gosto pessoal, para minha opinião, eu que já usei muito perfume importado, né? Já investi muito. E aqui no Brasil, realmente, para mim, eu acho assim que tá... pelo nível, tá? De qualidade dos contratipos que eu tenho, que eu compro, eu acho que para mim vale muito o custo-benefício. Eu acho que não tem necessidade, mesmo que não seja aquela similaridade. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, né? Às vezes tem um contratipo ou outro que eu tenho que ele nem é tão similar assim. Mas para mim isso não é tão importante, porque eu olho ali, eu tenho uma fragrância muito bem construída, o perfume, você sabe que tem qualidade porque ele tem uma evolução, você percebe uma saída, você percebe o corpo do perfume entrando, a base, o perfume evolui, ele não é uma coisa assim linear, não é só uma misturinha de essência com isso e aquilo, ele é uma fragrância trabalhada,
né? Então, assim, hoje nós temos contratipos de qualidade, né? Aquela época lá, eu não posso dizer o mesmo, né? Podia até existir, mas eu não tinha descoberto ainda, né? Então, eu bati bastante a cabeça, né? O que eu quero dizer com esse vídeo é que é assim, gente, muita gente fala, ah, eu não uso inspirado, eu não uso contratipo, sem saber, muito provável, quase certeza que você já usou, só que não sabia. Assim como eu lá atrás, há mais de 20 anos atrás, já usava e não sabia, né? Então, gente, para não alongar muito, o vídeo de hoje era mais esse bate-papo, tá? Alguns de vocês que estão aí do outro lado sabem do que eu tô falando, tá? E alguns realmente não sabem, né? Então eu falei, eu vou bater esse papo com o pessoal, vou trocar uma ideia. Para você aí do outro lado que tem mais informação e muito mais conhecimento do que eu vou ficar muito contente se você puder contribuir com o seu comentário, caso tenha algo a acrescentar, tá? Se isso aqui virar um bate-papo maior, a gente faz uma segunda, uma terceira, uma quarta parte e continua. Mas eu achei legal abrir esse espaço para que as pessoas possam ter esse conhecimento de que inovador na perfumaria, a gente não tem muita coisa, tá? Por isso que muita gente já ouviu falar aqui que eu sou fã de Clark, que eu sou fã de Atelier Segal & Baruch, que são, assim, né... vai indo assim, que a gente vai vendo as marcas de preferência, são as duas marcas que eu gosto bastante. Por quê? Clark, por quê? É uma marca de contratipos inspirados? O diferencial principal é que se inspira e contratipa perfumes totalmente fora do radar. Não vai pegar mais Creed, vai pegar um Diptyque, vai pegar um Xerjoff, vai pegar marcas aí que, igual, ele contratipou, acho que 2 daquela linha da Nabil Perfumes, que é o The Spirit of Dubai. Então, assim, são perfumes diferenciados, extremamente caros e traz para nós com um valor acessível. Eu tenho como comparar, né? Não. Tiziana Terenzi? Não, são caros. Mas para mim, eu foco no que ele está trazendo. Como que eu compro? Eu vou lá, leio as notas do inspirador, do importado, né? Se aquilo me interessa, eu acho que eu vou gostar desse daqui, porque eu vou pelas notas, né? Aí eu vou lá e compro. Ou então eu peço a orientação dele, esse e aquele. Aí ele pega e descreve, esse ele dá aquela, né, resumida para mim, fala, então esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Entenderam? E Atelier Segal & Baruch porque o foco ali é uma perfumaria autoral, a perfumista da casa, ela rodou o mundo, estudou tudo isso, é formada também em aromacologia, então ela traz perfumes diferenciados, com matéria-prima diferenciada. Por quê? Porque ela conheceu diversas partes do mundo e nessas viagens conheceu e trabalhou e conheceu matérias-primas diferenciadas, óleos essenciais diferenciados. Então, são perfumes mais exclusivos, só que daí autorais. E claro que perfumes exclusivos, né, sendo inspirados, né, sendo contratipos de outros perfumes que já existem, que para mim e para muitas outras pessoas seria como se fosse um perfume autoral. Por quê? Porque a gente não conhece, eu não conheço os inspiradores e provavelmente nunca vai conhecer. Poucos perfumes de Clark que eu conheço os inspiradores. Eu tenho aqui o Stunner, que é contratipo do Hacivat Nishani. Eu tenho um decante do Hacivat. Andrômeda de Tiziana Terenzi. O do Clark é o Messier. Tenho um decante do Andrômeda de Tiziana Terenzi? Tenho. Compraria? Não. O original? Não, gente. O Messier de Clark para mim tá perfeito. Compraria Hacivat Nishani? Não. Por quê? O do Clark ficou idêntico? Não.
tem uma sutil diferença. E é essa sutil diferença que me fez gostar muito mais do Stanner do que do próprio Hacivat. Tem vídeo aqui no canal, tá? Onde eu faço esse comentário, que eu fiz o vídeo do Stanner, tá na playlist Clauck, tá? Resumindo aqui para vocês, o Hacivat, ele é um pouco mais musgoso do que o Stanner de Clauck. Então eu dou preferência pro Stanner, porque o Stanner, para nós, aqui no Brasil, você consegue usar de janeiro a janeiro. O Hacivat, não, tá? Ele é mais pesadinho. Enfim, resumindo, você aí do outro lado que não sabia, né, esse pouco, né, que eu descobri, ou que, né, eu tô passando aqui sobre perfumes, né, então, muito provável, tá, que você já usou sim um inspirado ou um contratipo, você só não sabia, tá? Tem algum mal nisso? Não, não tem. Eu, há muitos anos atrás, até poucos anos atrás, também não sabia. E o porquê desse vídeo? Não é para dizer você tem que usar um contratipo. É só para dizer para você que você tem essas opções, tá? E que elas são boas sim, tá? É graças a isso que eu consigo ter bastante perfume do jeito que eu sempre quis, que eu consigo usar, mudar sempre de perfume do jeito que eu sempre quis e com opções de qualidade, com perfumes muito bons, né? E eu gosto de diferenciados, tá? Por isso que eu gosto muito de comprar Clauck, toda vez que ele lança alguma coisa eu vou lá e compro o que dá para mim comprar, porque ele traz muita coisa diferenciada. Por que eu gostei bastante de conhecer a Atelier Sergal e Baruch, já tenho bastante também. São perfumes diferentes. Não encontra em toda esquina uma pessoa usando um perfume igual, né? Eu gosto de conhecer coisas novas, tá? Outras casas que também fazem coisas, perfumes diferenciados, né? Que eu gosto bastante. Tenho alguns, Ohana Kameala, tá? Faz perfumes diferenciados também. Então, assim, a gente tem N opções aí no mercado, tá? Valentino Viegas, eu cheguei a conhecer, tem um frasco que eu ganhei, cheguei a conhecer mais um ou dois, tem uma qualidade muito boa também. Não conheço outros perfumes da marca, mas os poucos que eu conheci seriam uma marca que sim, eu diria que vale a pena. Eu tô focando em marcas específicas agora, porque assim, é do meu interesse pessoal, né? Tô focando em marcas específicas, mas vocês vão encontrar, né? As marcas que eu falo aqui no canal são marcas que eu consumo, tá, gente? Então eu só falo daquilo que eu considero que tem qualidade, que tem diferenciais, que são boas, tá? E principalmente que tem um atendimento bom e que nunca falha na entrega, tá? E de emprestar assistência ou pós-venda ou qualquer coisa assim, tá? E é por isso que eu falo aqui, tá? Já tive decepção com algumas marcas? Tive sim. Dessas marcas, vocês nunca viram e nunca vão ver eu falar aqui, tá? Eu só falo daquilo que é bom. O que não é bom, nem adianta a gente falar, né? Então o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver mais coisa a acrescentar, qualquer pergunta, se eu puder te responder, obviamente eu vou te responder, tá? Mas se você tiver algo a acrescentar, tiver mais conhecimento, né? Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nos comentários para auxiliar a mim e a todos, né? Que vierem assistir, estão assistindo esse vídeo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima. Tchau, tchau!